Vamos. Senhor presidente, eu quero aqui apresentar uma moção de agradecimento. Essa moção de agradecimento deve ser encaminhada ao Ministério da Saúde Pública da República de Cuba, extensiva aos médicos cubanos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil, e, em especial, aqueles que atenderam ao povo sul-mato-grossense com o nobre propósito de assegurar atenção médica à maior quantidade da população brasileira, em correspondência ao princípio da cobertura sanitária universal promovido pela Organização Mundial da Saúde. Nosso muito obrigado pela missão cumprida. Essa moção, senhor presidente, deve ser encaminhada à Embaixada de Cuba, em Brasília, SHI-SQI 5, Conjunto 18, Casa 1, Lago Sul, na capital federal. Eu gostaria de pedir aqui o apoio dos demais parlamentares, senhor presidente, pelo fato que eu acho extremamente importante. Independente de nós aprofundarmos o debate ideológico, sobre a qualidade da medicina que é feita em Cuba, sobre a quantidade de médicos, se o governo de Cuba fica com parte do salário ou não, independente de qualquer coisa, um dado muito interessante ontem, que eu estava lendo, é que, durante todo este período em que os profissionais cubanos estiveram no Brasil, participando do programa Mais Médicos, não houve a ocorrência de absolutamente nenhum caso de erro médico detectado no desempenho das funções pelos médicos cubanos. Eu estou falando de nenhum dos milhares de médicos que estiveram aqui, dos quase 9 mil médicos cubanos que estiveram aqui durante esse período desempenhando essa função. Um outro dado que eu acho extremamente relevante é que nós não estamos falando da medicina de Cuba de alguns lugares, de algum lugar, de algum país. Nós estamos falando da medicina e da saúde de Cuba. Cuba, para quem não sabe, é bom ler os livros e ver a história. Cuba é referência em medicina no mundo. É considerado pela Organização Mundial da Saúde a maior, melhor e mais avançada prática de medicina no mundo, tanto que a OMS recomenda que a medicina seja aplicada nos demais países, como é aplicada em Cuba, a medicina preventiva. Nós conhecemos casos de diversos pacientes aqui do Mato Grosso do Sul, no Brasil, que muitas vezes vão tratar de câncer, de vitiligo, de AIDS, de outras patologias em Cuba, por conta do quão é desenvolvido. Então, nós estamos falando da medicina do primeiro mundo. Então, esses profissionais aqui no Mato Grosso do Sul, em especial, e essa moção ela tem esse caráter de agradecer o desempenho da medicina nesse período aos médicos cubanos aqui no Mato Grosso do Sul. É só isso. Nós não estamos aqui elogiando o governo de Cuba, nós não estamos aqui debatendo socialismo, nós estamos aqui dizendo o seguinte: vocês estiveram aqui, desempenharam a sua função, não teve um caso sequer de erro médico, pelo contrário, fizeram a medicina preventiva, são extremamente bem avaliados pela população, não tem ninguém, principalmente dos pacientes que precisam do serviço dos médicos cubanos, que desabone ou que fale que não preste. Geralmente, quem a gente vê falar que não gosta, que a medicina de Cuba é ruim, é quem não é atendido pelo médico cubano, que não sabe o que é o tipo de atendimento e comprometimento que esses profissionais têm. Então, essa moção é apenas nesse sentido, de fazer o agradecimento a esses profissionais que ajudaram e curaram, ampararam, protegeram e muito a população sul-mato-grossense nesse período que aqui tiveram. Espero contar com a aquiescência dos demais pares para a aprovação desta moção. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.